Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, 21 de agosto. Tô aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre duas questões importantes. Primeiro, a respeito da SAF, a parte de gestão. Você já deve estar sabendo, o Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, falou um monte sobre a SAF Botafogo, dizendo que a SAF do Botafogo era uma mentira, que isso, que aquilo. O Taira Arruda chegou a responder nas redes sociais e agora saiu uma notícia no blog do Panorama Esportivo do O Globo dizendo que o Glorioso contraiu um empréstimo de 15 milhões de reais e que não teria sido o único para ajudar no pagamento de salários e outras despesas. Vamos trocar uma ideia sobre isso porque é um assunto importante. Também quero conversar com você sobre o comportamento da torcida do Botafogo nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro. O empate com o São Paulo fez muito torcedor que ainda está receoso de se jogar em relação a essa campanha do Botafogo, de ficar preocupado, com medo até, em relação à distância sendo encurtada por Palmeiras, Flamengo e Fluminense. 2 pontos a menos, é verdade, empatamos, eles venceram, mas existe uma ampla vantagem e um caminho muito seguro que o Botafogo está trilhando para poder levantar essa taça. Vamos trocar uma ideia sobre isso, só que antes fica aquele pedido especial para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal e nos ajudar a alcançar a marca dos 34 mil inscritos. É uma marca para lá de importante e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Também quero aproveitar o começo do vídeo para te falar a respeito da Perimet, patrocinadora oficial do Glorioso, parceira aqui do Fala Fogão. Você se cadastrando na Perimet através do link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, você ajuda no desenvolvimento dessa parceria entre Fala Fogão e Perimet. Por quê? Porque a parceria funciona justamente para gerar novos cadastros. Então, se você puder dar essa moral, eu vou ficar extremamente agradecido. Sempre importante lembrar que quando a gente fala de Perimet, a gente fala de fazer aquela fezinha, né? Seja no Botafogo, seja em outras partidas ou mesmo outras modalidades esportivas. E olha só, nesse meio de semana com Libertadores e Sul-Americana, as odds que a gente vai ter são vários confrontos interessantes. Bolívar e Internacional pela Libertadores, o Bolívar em casa na altitude é muito forte e a odd está 1,89, sensacional, né? Essa odd vai variando, claro, de repente quando você assistir a esse vídeo já deu uma mudada. Olha, por exemplo, também a odd do Botafogo para vencer o Defensa e Justiça, 1,68. Fora outras, o Corinthians em casa contra o Estudiantes, 2,11. Tem várias possibilidades para você poder fazer a sua fezinha, mas lembre-se sempre, hein? Site para maiores de 18 anos e você precisa fazer a sua fezinha com responsabilidade. E ó, quando for se cadastrar utilizando o link aqui do canal, utilize também o cupom LUNA. Dessa maneira você vai ter o bônus de boas-vindas e vai conseguir, a partir de R$50 de depósito, dobrar esse valor. Ou seja, colocou 100zão na Perimet, com o código LUNA você vai ficar com 200. Fechou? Cadastre-se na Perimet e sempre faça a sua fezinha com responsabilidade. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, vamos tratar aqui dessa questão envolvendo as declarações do Andrés Sanches e também as falas de Taira Arruda lá no seu Twitter. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é justamente a declaração do ex-presidente do Corinthians, né, que chamou bastante a atenção. Já recebi até mensagem no WhatsApp dos torcedores aí do Flamengo, né, amigos meus. Aqui, ó, a declaração do Andrés Sanches e tudo mais, enfim. Teve disso. E o Andrés Sanches, meus amigos, falou o seguinte, ó, presta atenção. Vou trazer aqui as aspas dele. Abre aspas. A SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e ninguém fala. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito que lá Deus sabe como. Só que está em primeiro, aí ninguém fala nada. Não sou contra a SAF, sou a favor de SAF. No Corinthians não, porque o Corinthians é muito grande, autossuficiente. Agora, o Botafogo está em primeiro lugar e ninguém fala nada. Tá pegando dinheiro emprestado em banco, não tá pagando. Vou vender um jogador emprestado, 400 mil dólares. Depois vou emprestar, aí vende por 10 milhões de dólares. Pô, nós vivemos no Brasil. Aquele Jefinho que eles venderam lá era emprestado. No dia seguinte era 1 milhão, depois virou 10 milhões. Pô,
Não exatamente essa palavra que ele usou aqui, né? O Andrei Sanches fez esses comentários, o que gerou uma certa revolta da galera botafoguense, né? Um monte de gente marcando o Botafogo, querendo saber se o Botafogo ia deixar por isso mesmo e tudo mais. E no fim das contas, o Tair Arruda, que é o CEO do Botafogo, diretor executivo, respondeu nas redes sociais, dizendo o seguinte, abre aspas, Andrei Sanches é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir. Mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do presidente Duílio. E não vamos inflamar polêmicas. Caso Andrés queira conversar para melhor entender a dinâmica de uma SAF, estamos à disposição para esclarecimentos. Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede. Bom dia a todos. Esse foi o pronunciamento do Tair Arruda no seu Twitter. Só que agora, recente essa notícia, foi publicada no Fogão Net às 16h44, uma informação do blog Panorama Esportivo, que trouxe a seguinte questão. A SAF do Botafogo pegou quase 15 milhões em empréstimo junto a um fundo de adiantamento de recebíveis para ajudar no fluxo de caixa e pagamento de salários. De acordo com a notícia, o empréstimo foi contraído nos últimos meses e não foi o único. A operação com o fundo, localizado no Rio de Janeiro, foi negociada pelo diretor financeiro do Botafogo, Anderson Santos. Ainda segundo a coluna, o Botafogo deu como garantia no empréstimo o valor do patrocínio master com a Perimet, casa de apostas que assinou o contrato com o Glorioso por 2 anos, no valor total de 55 milhões de reais. Até a publicação da reportagem, o Botafogo não se pronunciou a respeito do tema. Vamos pegar essa questão aqui, as informações dessa notícia, para poder destrinchar e você entender. Isso é muito importante, logicamente. Para começo de conversa, fala aqui que o Botafogo pegou quase 15 milhões de reais em empréstimo, e aí tem uma informação importante. Junto a um fundo de adiantamento de recebíveis. Ou seja, o Botafogo, que acertou esse contrato com a Perimet, ele tem um valor a receber da patrocinadora oficial do Glorioso, certo? Existe um contrato. E nesse contrato é previsto que a gente vai receber 55 milhões de reais em 2 anos. Só que a gente sabe também que o Botafogo ainda não consegue gerar tantas receitas assim. Ao final dessa temporada, a situação deve dar uma melhorada, porque você vai ter a premiação do Campeonato Brasileiro, você vai ter a premiação de Copa Sul-Americana, quem sabe, com o Botafogo chegando até a grande decisão e levantando essa taça. Você tem o contrato que a gente assinou com a Serengeti pela nova liga, né? O Botafogo já recebeu um cascalho por agora. Então você tem dinheiro para começar a entrar. Só que tem um detalhe. O Botafogo ele precisa honrar com os seus compromissos no presente. A gente tem alguns recebíveis para entrar daqui a um tempo, mas a gente tem que pagar os salários agora, logicamente. Então é super natural em empresas, em grandes empresas, que você possa fazer esse tipo de operação. Muito mal comparando, imagina, por exemplo, um comerciante, uma pessoa aí, um empresário, uma empresária que vende sapatos, tênis, sapatos e tal. E você tem várias vendas que são passadas no cartão de crédito, só que parcelado. Ah, vendi 30 pares de tênis, R$300 cada um, vai entrar R$9.000. Só que eu fiz essas vendas parceladas em 3 vezes, em 4 vezes, ou até mais, dependendo da loja. O que acontece com o fluxo de caixa dessa empresa? O dinheiro ele vai entrar aos poucos. Ele vai entrar a primeira parcela daqui a 30 dias, a segunda parcela daqui a 60 dias. E o empresário ou a empresária podem muito bem seguir esse fluxo. Problema zero. Eu parcelei a compra e mensalmente vai cair aquele dinheiro na conta. Porém, esse empresário ou empresária pode necessitar do recurso agora. De repente tem uma conta que precisa ser paga agora. Então não vai dar para ficar esperando as parcelas caírem bonitinho ali na data que está prevista. O que esse empresário vai fazer? Ele vai requisitar a antecipação de recebíveis. Então ele vai ter uma perda financeira, porque o banco ele vai comer um percentual do dinheiro que ele teria a receber, se fosse recebendo no prazo certo, porque ele precisa do dinheiro agora. Quando o Botafogo coloca como garantia, segundo a informação do blog Panorama Esportivo,
O valor que tem a receber com a Perimet, ele nada mais nada menos está fazendo a antecipação desse recebível. Ele tem um valor a receber, ele tem algo para entrar no caixa, só que ele precisa disso para agora. E de repente o acerto com a Perimet vai pagar uma parte agora, a outra parte daqui a um tempo, a outra parte daqui a um tempo, até o fim do contrato. Isso é super natural. Então não existe nada de errado quando você faz esse tipo de operação. Não é que o Botafogo esteja contraindo um empréstimo e não tenha como pagar depois, porque existe de onde sair, entendeu? Só que a gente vai ter uma certa perda financeira, porque você está pegando o empréstimo, você tem os juros do empréstimo, então você vai ter alguma perda financeira. Agora, a operação em si, do ponto de vista de negócio, ela é super comum e não tem por que a gente ficar mega preocupado por conta disso. É claro que o ideal não é você ficar dependendo de empréstimo para poder manter as contas, né, usuais, as contas ali do fluxo de caixa usual, aquele fluxo de caixa mensal e tal. Não é o ideal, obviamente. Assim como para o comerciante, não é ideal você ficar antecipando recebíveis, porque está perdendo dinheiro. Agora, numa necessidade, muitas vezes é necessário. Então essa questão, Fogão, pode ficar sossegado. Se lá na SAF Botafogo eles estão fazendo isso, é porque dentro do planejamento que existe, considerando tudo que a gente ainda tem a receber, é preciso, mas tem uma coberta que não é o cobertor curto, né? Eu não estou tapando a cabeça para destapar os pés. Vai entrar dinheiro, mas a gente tem que manter os compromissos recorrentes em dia. Não dá pra gente ficar com salário atrasado prometendo para jogador que vai pagar só quando entrar a premiação e tal. O Botafogo tem que ter as suas responsabilidades e a gente tá no começo da SAF. Então as receitas do Botafogo ainda estão crescendo. Fique tranquilo em relação a isso, eu espero que você tenha entendido e compreendido a minha explicação, porque realmente é uma operação super normal em empresas, tá? Não tem nada de absurdo nisso. E o Andrei Sanches falou um monte de coisa, mas de repente não pensou por esse lado. Vamos imaginar dessa maneira. Agora, um outro ponto que eu quero conversar com você, Fogão, é justamente sobre essa questão da mentalidade que alguns torcedores ainda perpetuam, mesmo que a equipe do Botafogo demonstre que a gente tem que ter muita confiança nesses caras. Eu entendo, torcedor, ter receio, ter ansiedade, a gente quer confirmar logo essa taça, a gente quer ver se concretizar de fato o título, só que ainda tem muito campeonato pela frente. E nesse período é mais do que normal que a gente vá ver a oscilação acontecer nessa vantagem que a gente possui. É ilusão a gente pensar que o Botafogo vai repetir igualzinho tudo aquilo que fez no primeiro turno. É impossível? Não. Mas como é um ponto fora da curva, o normal é que a performance do Botafogo em termos de pontuação não seja a mesma no segundo turno. É normal, de repente, o Botafogo nesse segundo turno, conquistou 34 pontos, 35 pontos, que é uma boa pontuação para você conquistar e garantir o título. Mas repetir os 47? Difícil. E outra coisa, é mais do que comum você ter a oscilação da vantagem. A rodada, essa primeira do retorno, o adversário mais difícil era o nosso. Era o São Paulo fora de casa. O Palmeiras enfrentava o Cuiabá. O Flamengo, o Curitiba, o Fluminense e o América Mineiro. Quem pegou o adversário mais complicado? O Botafogo. Então, naturalmente, o empate poderia acontecer, até a derrota e a vitória dos concorrentes. E a vantagem de 13 pontos reduziria. O que a gente tem que ver ao longo do caminho é o Botafogo conseguir administrar essa vantagem. Então não entre em desespero porque a vantagem reduziu 2 pontos. Continue confiando, continue acreditando. Não comece a alimentar na sua mente um discurso de ai meu Deus, estão se aproximando, o Palmeiras está vindo. Mesmo que o Palmeiras consiga reduzir a distância para o Botafogo em 3 pontos a cada 5 rodadas, conforme aconteceu nas últimas 5, mesmo assim, não daria para eles conseguirem alcançar o Botafogo, porque não teria jogos suficientes para isso acontecer. Então a gente tem que ter muita tranquilidade e confiança. Eu lembro de uma frase que o Freeland falou no documentário do Antônio Bento Ferraz, né, que ele dirigiu, O Acesso Total. Você lembra quando o Freeland disse: tudo nesse clube puxa para baixo. Tudo nesse clube puxa para baixo. Esse é o velho Botafogo.
O novo Botafogo, ele olha aqui, ó, de igual para igual com qualquer adversário. Então esquece essa história de que o Botafogo está sempre pronto para entregar. Foram vários os jogos ao longo do primeiro turno que o discurso, seja de alguns torcedores do Botafogo, seja da Flapress, da imprensa 011, foi justamente falando, o próximo jogo, esquece, o Botafogo não vai conseguir. E o Botafogo ia lá e ganhava. Então a gente tem que acreditar, Fogão. Esse é o nosso papel. Coloca sempre isso na sua mente, beleza? Enfim, é isso. Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Um grande abraço e até a próxima.